conhecia o autor e consumador da fé, e intercediam por mim. E um dia, amados, eu morava em Itaquera, e no bairro que eu morava, ali perto do Parque do Carmo, tinham várias igrejas. Mas um amigo meu católico recebeu um convite do professor de música dele, lá do alto do Mandaqui, lá do outro lado. E era uma igreja, achava que era católica. Ele falou, não, é evangélico. Eu nunca fui, vamos lá. Foi um dia que Deus marcou o encontro comigo. Pela primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu falei assim, eu conheço essa voz. Não era o pastor que falava comigo. Como eu disse no início da minha mensagem, o homem pode falar contigo na emoção, mas Deus, discutir na emoção, fala com o nosso coração, faz arder, é diferente. Podemos chorar ou não, as palavras emanam do céu. Naquela tarde, naquela noite, eu entreguei a minha vida a Jesus. Isso tudo porque alguém conheceu o autor e consumador da fé. Meu irmão, Deus confia em você. Se você tem vacilado na sua fé, eu quero te dizer que o seu Jesus e o meu Jesus é o autor da fé. Ele que criou a fé. Peça para Ele hoje, acrescenta fé na minha vida, Jesus, para passar essa causa, para passar esse embate, para passar essa dor. E creia que a tua vitória virá em nome de Jesus. Como disse o salmista, aqueles que andam chorando enquanto semeiam, voltarão trazendo os seus feixes com alegria. Isso é fé. Por isso também curta o momento de dor. Sim, hoje as pessoas querem criar um evangelho tão triunfalista que arrancaram até o momento de contrição da igreja, porque remete a ideia de miséria. Vai ler Salmos, bando de bestas aí. Contrição é bíblico, amado. Chorar por teu arrependimento, chorar pela dor, pela dificuldade de aquele marido que vive se embriagando, ó, filho que foi para dor. Pode chorar, não, mas chora com fé, porque ele vai vir e vai se converter e vai se tornar um pregador do evangelho. Pode chorar, não tem problema não. Lê as escrituras, quantos não choraram? Mas o choro era diferente, era conhecendo o autor e consumador da fé. Não era o choro do desespero. A mensagem bíblica é triunfalista, mas ela não despreza o sentimento humano. Ela endossa, porque Deus, na pessoa de Jesus, foi humano e nos fez assim. Segundo lugar, pastor Rai, mas e se faltar fé na minha vida? A gente aprende que não pode negociar a fé, não é assim, amados? Olha só o livro de Hebreus, que eu quero usar como base nessa noite. Ele foi escrito para um povo que estava perdendo a fé. Sabia disso? Essa igreja propriamente dita, que não sabemos qual é, e esse escritor, que provavelmente é Paulo, estava escrevendo para esse grupo porque eles estavam sem esperança, estavam voltando a fazer algumas práticas. Então veio o escritor e fala: cuidado, abra os olhos. Já estavam se desviando, voltando à prática de se inclinar para anjos, olhando para os rituais da lei. E ele vem: cuidado. Deus falou no passado pelos profetas, agora nos fala pelo Filho. E quem é o Filho? É o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, maior do que todos, de que todos. Não precisamos voltar para o sacrifício, o sangue dele basta. Entremos com confiança diante do trono da graça e ele nos ouvirá. Então o escritor de Hebreus vai animando, e chega então no capítulo 11 e grava o que? O capítulo dos heróis da fé, da galeria da fé. E ali a gente começa a entender coisas grandiosas. Me faz lembrar a ocasião que teve um marido em que foi levar a esposa para a igreja, numa reunião de união feminina. E lá na reunião de união feminina, ele ficou lá fora no portão. Ela: bem, entra. Ele falou: não, reunião de mulheres, eu não quero ficar aí não. E ele pensou com ele mesmo: meu Deus do céu, só mulheres, o que vai ter aí no meio dessas topeiras? E ele pensou isso mesmo, no meio dessas topeiras. E aí de repente a irmã que abriu o culto falou assim: irmãs, o que é fé? Aí uma respondeu aqui, outra acolá, e ele lá fora ouvindo. E
E aí ela veio e leu o texto clássico de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tum! Ele falou, meu Deus, não são topeiras. E através desse texto, esse homem foi ministrado, se converteu ao Evangelho e se tornou um dos pastores de mais influências no Amazonas, com filhos e famílias servindo ao Senhor e ganhando multidões para o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, amados? Nós temos o Deus que nos fortalece. Os escritores do Hebreus estavam vacilantes. Tem hora que é assim a nossa vida, tem hora que é assim a nossa existência, tem hora que parece que não vai dar. Sejamos honestos, não é verdade, amados? Tem hora que achamos que não vai dar, mas aí vem Deus e diz sim, vai dar certo, vai dar certo. Mas pastor, e se eu duvidar? Em segundo lugar, eu quero te dizer assim: se faltar fé na sua vida, lembre-se que sobra fé no seu mestre. Sabia disso? Nós geralmente não negociamos a fé. Dizemos, não, irmão, não pode duvidar, não, irmão. Senão o diabo te pega. Se você faltar um dedinho de fé, dá uma brecha. E a teologia da brecha é um terror. Porque, irmão, quem é que não dá brecha? Quem é que não dá o deslize? Em alguma área da vida. Estou dizendo que a gente possa fazer. Não é isso. Estou dizendo aqui que muitas vezes essa teoria da brecha oprime. Porque o irmão, meu Deus, eu não vou pregar nunca mais, porque agora o diabo vai pegar a cor. Irmão, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é propriedade de Cristo. O selo do Senhor está sobre a sua vida e a minha vida. Mesmo que eu errar, o sangue carmesim há de me restaurar em novo, em nome de Jesus. Por isso que o Senhor nos diz: só basta nos humilharmos nos pés dele e suplicarmos perdão e purificação, e seremos salvos e libertos e restaurados. Então, se faltar fé em nós, eu quero apenas citar aquela passagem de Marcos capítulo 9, daquele pai que já tem visto o seu filho sofrer, ora cai na água, ora cai no fogo, ora cai ali, cai aqui, e ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, meu filho, Senhor, levei para os teus apóstolos, mas nada fizeram. E aí Jesus então vem para ele e diz assim: mas você crê? Você realmente crê que o seu filho pode realmente ter uma reviravolta? Você acredita? Esse homem foi tão verdadeiro, amados, que me encantam as palavras verdadeiras dele. Porque Jesus disse assim: tudo é possível ao que crê. E aí ele diz assim no versículo 24 de Marcos 9: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele tentou aqui ser político. Creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Em outras palavras, não creio. Creio, mas não creio. Sabe aquele lance que acontece com a gente? Então eu queria te dizer: quando falta fé em você, filho, quando falta fé em você, filho, saiba que no teu mestre sobra fé. No teu mestre sobra fé. Olha para ele e diga: meu Deus, me ajuda nessa hora na minha incredulidade. Quando você já estiver desejando jogar toalha, sabe? Aquele momento em que você fala: eu não estou aguentando mais. Me recordo que nos últimos anos, lá no pregão, passei por tantas provações, tantas humilhações, por ser filho de Deus, que eu cheguei para Deus e falei: Senhor, não estou aguentando mais, Senhor. E não estou entendendo por que tudo isso, Senhor. Em outras palavras, eu estava dizendo: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, Senhor. E chorei copiosamente nos pés do Senhor. Passado poucos dias, veio um sopro do Espírito sobre a minha vida. E nesse sopro, uma resposta. Eu me agarrei naquela resposta. E o que me fez passar os últimos anos trabalhando naquele lugar. Irmãos, a mesma empresa e as mesmas pessoas que me humilharam tanto, eu os vi serem demitidos ao invés de mim. E eu, um mero peão do pregão, fui e saí por livre e espontânea vontade, recebendo os cumprimentos da alta diretoria do banco que eu trabalhava, do presidente da América do Sul, falando assim: Raimundo, o que você precisar, você nos procura. A secretária desse grande presidente, desse grande banco, disse assim: Rai, você fez história no banco. Agora eu posso te dizer, não fui eu que fiz história, foi Jesus usando a minha vida.
Porque naqueles dias em que eu estava querendo jogar a toalha, que eu estava com vontade, como dizem os jovens, de juntar o pó da barraca, de dar reviravolta, eu chorei aos pés de Jesus e disse: Jesus, não estou aguentando mais. Não se arrependa desse momento e dessa oração, mas fala com o teu autor da fé, da tua condição da alma. Rasga a tua vida ali diante do Senhor e diga, e mais certo do que o dia, virá uma resposta de Deus à tua vida. E veio para mim, irmãos, e foi essa resposta que me fez segurar, que me fez sair daquele lugar com tanto prestígio, com tanta honra. E até hoje eu ainda guardo aqui essa cartinha que, se um dia eu precisar de alguma ajuda, eu vou voltar lá. Irmãos, mas a honra não tem preço. Não tem preço. Porque se faltar fé em você, lembre-se que no seu mestre sobra fé. O que Jesus está fazendo agora por nós, à direita do Deus Pai? O que é, irmãos? O que é? O que? Jesus está intercedendo por você, amado. E o Espírito Santo intercede por você aqui dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. Em tese, o Criador guerreia em nosso favor. Guerreia quando guerreamos com Ele, e guerreia quando achamos que não está dando mais. Deus não desistiu de nós, amados. Terceiro lugar, sua vida, suas dificuldades, suas provações existem porque Deus está preparando você para ser uma testemunha viva do amor dele. A sua história não é um borrão. A sua história não é um aborto no mundo. Você nasceu onde nasceu, tem o pai e a mãe que tem, porque Deus sonhou com você. Você tem um destino certo e garantido para ser um vaso nas mãos do Senhor, um vaso de honra, e você é um instrumento da glória de Deus na terra. E para isso, para que você chegue lá e testemunhe, Deus tem que quebrar o vaso muitas vezes. Mas eu sei que esse processo aqui é difícil. Ele nos amassa, Ele nos quebra, Ele nos moe, Ele nos despedaça. Eu gostaria de remeter aqui, não só a galeria dos homens da fé, porque eu poderia dar aqui, através desses grandes homens da fé, muitos exemplos, mas a vida de Jó. Porque o que fez Jó, queridos? Jó foi amassado, pisoteado porque pecou? Não. Lá ele já respondeu a Deus, lá no início. Porque sabemos que o livro de Jó foi escrito ali por volta do período de Abraão, o primeiro livro da Bíblia.